olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência. Todo dia aqui você encontra uma mensagem para que você receba um ponto de reflexão para o seu dia a dia, de forma que você se conecte, você descubra cada vez mais quem você é, que você se conecte com a sua essência, através dessas reflexões, dessas autodescobertas e desses processos em que você vai achando cada vez mais o seu caminho. Nós estamos aqui nesse trabalho da energia da semana, que é um trabalho energético, onde nós olhamos como vai ser a energia dessa semana e recebemos orientações para lidar melhor com ela. A gente recebe uma mensagem geral, um código de luz para a gente trabalhar nessa semana, durante a semana toda, e mensagens para cada área da nossa vida. E a cada dia da semana, uma área, você recebe um esclarecimento sobre uma das áreas da vida. Essa semana a gente está trabalhando o código de luz de perdão de ferida da alma. A ferida da alma é a dor que a nossa alma carrega ao se separar do todo para viver essa experiência humana. E essa ferida se manifesta de várias formas, num sentimento de despertencimento, de desconexão das outras pessoas. Esse é um trabalho para a vida inteira, mas cada dia que a gente consegue curar um pedacinho dessa ferida da alma, que a gente consegue se reconectar com o todo, que a gente consegue lembrar que a gente é centelha divina, a gente vai vivendo um pouquinho melhor a cada dia. Temos um mantra para essa semana, que é uma afirmação para a gente trabalhar nas áreas da nossa vida. Hoje, dia de aprendizado. Então esse mantra para hoje é o seguinte: eu escolho abandonar quaisquer apegos, vícios, desorientações, mal-entendidos, julgamentos, sonhos, pensamentos ou aspirações falsos sobre o meu relacionamento com o aprendizado. Acho que das 7 áreas, o aprendizado talvez seja uma das áreas mais intangíveis que a gente tem aqui, né? Acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que está aqui, pelo menos sabe, que está em processo de aprendizado e tal. Mas o aprendizado, ele pode tanto se manifestar em coisas muito práticas, vou fazer o curso, vou ler um livro, até a observação que a gente faz do dia e aprende algo, entende algo, cai uma ficha. Tudo isso está no campo dos aprendizados. Hoje é equinócio de outono. Claro que você pode ouvir essa mensagem a qualquer momento, mas a publicação dela vai acontecer no equinócio de outono. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o equinócio e sobre as cartas que saíram para a gente falar da energia da semana com relação ao aprendizado. Então comecemos pelo equinócio, né? O que é o equinócio? A palavra equinócio significa igual. É um momento em que o dia é igual à noite. Então a gente tem os equinócios na primavera e no outono. A gente tem 2 momentos do ano em que o dia é do mesmo tamanho que a noite. E depois a gente tem os solstícios, em que no solstício de verão é o dia mais longo do ano e no solstício de inverno a noite mais longa do ano. E é importante a gente falar sobre isso porque a vida é cíclica. A gente tem áreas que se destacam muito, depois elas se equilibram, depois vai para o outro lado e volta a se equilibrar, e é esse o ciclo da vida. Então o primeiro ponto do equinócio
é a gente lembrar que no equinócio falamos de equilíbrio, seja no equinócio de primavera, seja no de outono. Ou seja, especificamente no caso do outono, a gente vem de um período onde os dias foram mais longos e hoje as coisas se equilibraram. A gente saiu de um semestre com dias mais longos e agora vamos entrar num semestre com noites mais longas. A partir de amanhã, a noite vai ser um pouquinho maior que o dia e assim sucessivamente até o solstício de inverno. Bem, então, primeiro ponto. Essa semana é uma semana sobre equilíbrio. Eu tenho que deixar o dia equilibrado com a noite, o meu yang equilibrado com o meu yin, o meu externo equilibrado com o meu interno, as minhas atitudes equilibradas com as minhas reflexões. Isso é muito bonito, a semana do equilíbrio é muito bonita, porque não é sobre os extremos, né? Os solstícios são sobre os extremos, que também tem sua beleza, mas o equilíbrio é muito bonito e é importante a gente dizer que a gente tem 2 dias especiais de equilíbrio no ano e um dia de extremo de cada, ou seja, a vida tende ao equilíbrio, porque a gente vai errar a mão, mas o equilíbrio é para onde a gente sempre caminha, se tiver tudo bem, sim? O outono, especificamente, é uma estação que a gente fala sobre colheita. Então a gente vem lá, na primavera a gente começou a plantar, no verão aquilo que eu plantei ele foi crescendo e amadurecendo com o calor do verão, e agora com esse decréscimo do sol, no outono as coisas vão ficando prontas para serem colhidas, porque eu preciso me organizar para o inverno, que não é época nem de plantio nem de colheita. Por que é importante falar isso? Porque assim, a gente precisa construir um olhar atento para os nossos recursos, para nós nos cuidarmos. Porque assim, a vida sempre vai te colocar desafios, faz parte, né? É da existência humana o desafio. Mas, quanto mais preparado a gente está para o desafio, menos doloroso o desafio é. Mais eu passo por ele, porque eu me preparei. E às vezes ele nem vira um desafio, né? Então, vamos dar um exemplo assim. Vamos imaginar que a geladeira de casa queimou. Se eu tenho uma reserva de emergência, eu vou olhar para a geladeira e vou falar assim, poxa, tudo bem, né? Ela já estava meio velhinha mesmo, beleza, bora trocar, tenho a reserva. Uma hora eu ia ter que trocar essa geladeira mesmo, bora trocar essa geladeira. E de repente nem foi um desafio, porque eu tinha o dinheiro guardado, porque em algum momento eu ia trocar a geladeira mesmo e tal, beleza. Passou, nem foi um desafio, porque estava dentro de um contexto, os recursos estavam alocados para isso. Agora, se eu não tenho recursos, ficar sem geladeira é uma mega dor de cabeça. E aí de repente ter que me virar e ficar angustiada onde eu vou arrumar dinheiro para pagar uma geladeira nova e nananana. É sobre isso o outono. O outono é sobre você tá cuidando bem dos seus recursos, porque vai chegar o inverno. Vai chegar um momento que a gente não vai poder nem plantar nem colher. E tá tudo bem, faz parte da vida. Ninguém no inverno fica chateado de não estar plantando e colhendo. Só a gente aqui que tem. Tudo bem que a gente está num país tropical, o arquétipo não funciona tão bem assim, né? Porque a gente tem a benesse de ter fruto o ano inteiro, verdura o ano inteiro, enfim, mas vamos ficar com o arquétipo, né? Porque a vida funciona bem nesse arquétipo. Ninguém fica chateado de, nossa, meu negócio não tá crescendo, minha plantação não tá brotando no inverno, porque a pessoa sabe que é inverno. Ela se preparou para passar pelo inverno. Ela não fica naquele vício de que todo mês eu tenho que bater meta, todo mês eu tenho que crescer. Ela olha para o ano e durante todo o ano ela fez um ciclo, primavera, verão, outono, inverno, e no final
ela fez o balanço do ciclo e viu se o ciclo foi bom ou não. Ela não fica no dia a dia. E a gente tem que aprender a lidar com a vida de um jeito mais macro, de um jeito mais amplo. Essa é a beleza do outono. A beleza do outono é, olha só, tá colhendo? Que bom, né? Então se prepara porque vem o inverno. E não é praga que eu tô rogando. Um dia vai secar tudo e a praga, os gafanhotos vão ver. Não é sobre praga, é sobre a vida seguindo o seu ciclo. Você vai precisar de um descanso, né? Vamos imaginar assim, se você está vivendo uma relação saudável com o seu trabalho, você não vai ficar chateada de não estar trabalhando nas suas férias, de estar só curtindo as férias. Para você vai ser natural que nas férias você não vai pensar em trabalho. E você não vai ficar chateada com isso. Isso é o inverno. O inverno é, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, agora eu me recolho. Agora eu tiro férias, agora eu descanso. Se eu fiz o rolê direitinho, seguindo no arquétipo do inverno, né? Que não é o nosso tropical aqui. Mas se eu fiz tudo direitinho, eu vou estar muito confortável ali em estar na minha casinha, que eu cuidei da calefação dela para que ela não entre o frio do inverno. Então antes do inverno chegar eu fiz toda a manutenção da casa, cuidei da calefação, eu separei a lenha que eu preciso para manter o aquecimento, eu estoquei comida na minha despensa para poder passar, porque não é época de plantio. Então eu tirei férias, né? E tá tudo bem, faz parte. Ninguém pensa nas férias, se a gente estiver vivendo uma vida saudável, uma relação saudável com o trabalho, ninguém pensa nas férias como uma coisa inútil. Todo mundo pensa nas férias como uma coisa super saudável, necessária, né? Uma coisa ansiada. Só que para você poder viver as férias de forma ansiada, você tem que se preparar. E esse é o ponto do outono. O outono é, você está colhendo, que ótimo, você está preparando para passar pelo inverno, você está se preparando para as suas férias, principalmente se você é um autônomo, né, um empresário, uma pessoa que não tem as férias ali garantidas. Você está se preparando para isso porque você vai cansar, você precisa descansar, você precisa desse respiro, você precisa desse inverno. Então agora no outono você pensa no inverno, porque o inverno, e quando a gente chegar lá no solstício de inverno a gente vai falar sobre isso, o inverno é o momento onde eu separo as sementes para a primavera. Então eu vou estar lá quietinha na minha casa, quentinha, enquanto tá nevando lá fora. Seguimos no sonho do arquétipo, tá? Então tá nevando lá fora e eu tô aqui quentinha na minha casa, mas o que eu tô fazendo? Pegando as minhas sementes e separando. Essa daqui, não, essa aqui essa aqui não vai vingar. Separo as minhas melhores sementes para plantar na primavera. Tenho as minhas melhores ideias para recomeçar o meu ciclo depois no meu negócio, no meu trabalho, enfim. Me recarrego, certo? Então esse, para começar, é o princípio do outono. Dito tudo isso, que é só uma explicação até bem superficial sobre o outono, a gente tem a carta da semana para orientar hoje, porque além de ser equinócio de outono, hoje é dia de aprendizado. E que bonito, né? Assim, bonito ver que caiu nesse dia. Eu pelo menos acho muito que é um dia mais da minha conexão comigo mesma, né? Das coisas que eu tenho que lidar e aprender. E a carta que saiu foi o louco, mas que nesse deck chama o herói. E aí é muito bonito, porque o herói é o protagonista. Então, quando eu penso no herói, eu penso naquele que é o personagem principal. E é importante eu dizer que às vezes a gente fica tão viciado em ficar vendo filmes reais mesmo, assim, filmes e histórias, né? E aí a gente se sente tão afastado do arquétipo do herói que a gente se contenta em ser personagem secundário da história de um monte de gente porque a gente não se sente herói. Só que ser herói é uma construção. Ser herói é um processo que eu faço de protagonismo, entendendo qual é o meu protagonismo, qual é a minha história.
talvez eu não queira ser personagem principal de um filme de ação. Talvez eu queira ser personagem principal de uma comédia romântica. Ou talvez eu prefira ser um personagem principal de um documentário científico. E aí a gente volta um pouco daquilo que a gente falou sobre a espiritualidade, né? Às vezes eu estou num contexto em que me oferecem visões de protagonismo que não me interessam. Então eu tenho que descobrir qual é o protagonismo que fala comigo. Qual é o protagonismo que está aqui na minha cabeça, no meu lugar, no meu coração. Para que eu viva a minha jornada do herói, que é a carta 0 do tarô. Só que nesse tarô especificamente, no Crisales, quem é o herói? O Merlin. E quem manja um pouquinho de tarô sabe o quanto isso aparentemente é contraditório, porque o louco, o tolo, ele é um personagem jovem no tarô. É alguém que está começando a jornada. Só que aí o Crisales vem e bota o Merlin, que é o cara que está no fim. Meu Deus, mas o Merlin é o fim da história. Mas que história? Que fim? Quem disse que, independente do lugar onde você está na sua jornada, do quanto você já aprendeu, você não tem que recomeçar? E o outono é sobre isso, né? A gente está aqui mudando de estação. Então, eu tenho um recomeço, porque mudou a estação. Eu estou começando uma nova estação. Mas não é a primavera, né? É o outono. E o Merlin fala sobre isso. Eu já fiz um monte de coisa. Eu já fiz a minha primavera, o meu verão. E eu tô aqui no meu outono. E eu tenho um recomeço também, como pessoa, como aprendizado. Eu sempre tenho um recomeço. Não interessa a minha idade, não interessa o meu momento, não interessa como eu vivi até agora. Eu ainda tenho muito que aprender e eu tenho muito a recomeçar. Eu vou olhar aqui todos os meus recursos, só que aí, né, já sou o Merlin, então eu já olho os meus recursos e faço essa triagem e esse armazenamento de uma forma mais sábia, de uma forma mais estruturada, de uma forma que já passou por muitos invernos. Não é o primeiro inverno. Ele é um Merlin, cara. Então ele já viu um monte de inverno para saber, olha, geralmente no inverno acontece isso. Então eu vou alocar esse recurso de tal jeito. Esse é o ponto. Não é só você olhar para os seus recursos, colher esses recursos e colocar de qualquer jeito. Você já tem experiência suficiente para saber quais são os BOs que vão surgir, quais são as vontades, porque não vamos ficar pensando só na desgraça, né, gente? Mas vamos pensar também nas vontades, tipo assim, qual é a vontade que eu vou ter de fazer ali na frente? Eu vou ter vontade de fazer uma viagem, eu vou ter vontade de, tal mês tem um evento que eu adoro e eu quero ir para esse evento, então eu vou alocar meu recurso. Não é só socar o recurso na despensa, é preparar o recurso para aquilo que você deseja, de uma forma sábia, de uma forma mágica, de uma forma que te transforme cada vez mais durante a jornada. Porque viver a jornada como um mago e não como um herói é muito mais legal. E transformando cada caminho com um olhar mágico. E o que é o mágico? A magia são estruturas, são técnicas para que você atinja objetivos. Então eu não estou passando só pelo lugar. Quando eu vou vivendo como tolo, eu passo pelo lugar e pego o aprendizado. Quando eu vou vivendo como mago, eu passo pelo lugar, vejo o aprendizado, mesclo ele com o que eu já sei, com outras coisas que estão ali no entorno e eu saio com uma poção mágica. Eu não saio tipo com um livro, com um mapa, eu já saio com uma poçãozinha da hora, entendeu? Isso também é muito interessante. Viver a nossa experiência de aprendizado de uma forma transcendente. Não só passiva, recebi a informação, mas eu recebi e transformei a informação. O mago transforma.
Bem, é isso. Que hoje, equinócio de outono, seja um lindo dia para você. Que você receba essas energias de equilíbrio. Que você receba as bênçãos da colheita. Que a sua despensa sempre seja cheia, seja de coisas, seja de pensamentos, seja de aprendizados. E que você aprenda a transformar a sua vida para que cada dia mais você seja mais você e esteja mais na sua essência. Se você quiser saber mais sobre atendimentos individuais, o link está na descrição da mensagem. É isso e até amanhã.